Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento baseado nas estratégias que a gente adota todos os dias nas modalidades de Day Trade e Swing Trade, no qual nós somos consistentes. Então a ideia do canal é transformar toda a nossa experiência, toda a nossa maneira de operar em forma de vídeo, com o objetivo de ser uma referência para os novos traders, as novas investidoras, o trader que está aí hoje iniciando no mercado financeiro ou que já faz operação, mas que ainda não encontrou a consistência. Então, baseado na nossa experiência, nas nossas dicas de ouro, da maneira que a gente opera, isso vai servir como referência do trader para que ele faça uma análise, uma avaliação, leve em consideração os pontos que a gente está trazendo aqui, para que dentro do seu gerenciamento de risco, dentro da sua maneira de operar, cada trader busque a sua consistência. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer informações teóricas que são fundamentais para o entendimento de todo investidor, de toda investidora, quando quer fazer, por exemplo, operações em day trade, especialmente aí no mini índice, no qual nós já temos experiência, que são oportunidades importantes que aparecem todos os dias, todos os pregões. Nós vamos falar da teoria dos grandes movimentos, do deslocamento gráfico e também dos gaps que aparecem justamente na abertura do mercado. É muito importante o trader ou a nova investidora, o novo investidor, ter a sensibilidade do que isso significa e o que pode acontecer dali em diante, baseado em cada pregão que a gente aqui faz operações diariamente no day trade. Pessoal, se esse vídeo estiver indo na sua filosofia, estiver indo na ideia que você deseja receber, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, porque com certeza a ideia do canal é de crescer junto com todos vocês. Só lembrando também que no módulo 9 deste canal, na playlist número 9, a gente coloca lá vídeos de ganhos que a gente tem diariamente no day trade, e isso também é importante para trazer para os novos investidores, os traders, de forma transparente, como que nós somos consistentes no mercado financeiro, na conta real, trazendo resultados reais que a gente consegue ter aí nas operações de day trade, que é bastante desafiadora, onde que muitas pessoas, infelizmente, mais de 90% das pessoas que operam perdem dinheiro, mas a gente conseguiu encontrar a consistência, e a ideia do canal é essa, converter toda a consistência, toda a lógica de operação, toda a dica que a gente tem em forma de vídeo para ajudar o trader a também buscar a sua consistência. Então nós temos duas situações que vamos trazer aqui nesse vídeo de hoje que são importantíssimas. Primeiro, falar um pouco sobre o gap. O gap é um ponto importantíssimo na abertura do mercado, e depois nós vamos falar sobre tendência do movimento na parte teórica. Nós vamos criar um outro vídeo nesse canal onde nós vamos trazer a tendência do movimento na parte prática, de acordo com o nosso olhar, de acordo com a nossa operação. Mas isso vai ser feito em um próximo vídeo, não dentro desse. Nesse de hoje nós vamos falar da parte teórica, que é muito importante também. O trader, ele tem acessibilidade, ele ter o domínio sobre essa parte teórica, porque isso aqui existe uma tendência de acontecer no dia a dia. Então o que seriam os gaps, pessoal? Isso aí acontece, esses gaps eles acontecem em qualquer ativo, pode ser ações de empresa, pode ser em índices, em dólar futuro, mini índice, mini dólar, ou seja, no dia a dia sempre vai aparecer os gaps, no qual são pontos importantes na abertura do mercado. Mas o que significa um gap? Um gap é basicamente a diferença entre a abertura do pregão atual em relação ao seu fechamento anterior. Ou seja, se ele fechou na posição mais alta e abriu no dia seguinte na posição mais baixa, existe um gap de baixa. Se o gráfico fechou na posição mais baixa e no dia seguinte ele abriu na posição mais alta, isso aí é um gap de alta. E quando não existe gap, é aí porque não tem essa diferença entre o fechamento do pregão do dia anterior com a abertura do dia atual. Aí a gente considera que não existe gap. Mas o gap, ele não tem uma explicação lógica por que ele acontece, entendeu? Não tem uma justificativa lógica, uma coisa tão transparente assim por que ele acontece. Mas eu tenho uma filosofia que eu levo em consideração, que serve como uma referência que eu tenho também e que me ajuda a interpretar os gaps de uma maneira mais confortável. Por exemplo, vamos supor, o pregão ocorre hoje de 9 da manhã até as 18 horas. Esse é o horário padrão, no qual possibilita tanto os big players quanto nós, né, os traders, a fazerem operações no mercado financeiro, no day trade, dentro desse horário. Porém, às 18 horas encerra o pregão, encerra ali as possibilidades de operação e o mercado fica fechado. Porém, o mercado fecha, mas o mundo em si continua. Então nós temos, às vezes, durante esse intervalo do fechamento das 18 horas do dia anterior até as 9 horas do dia seguinte, nós temos informações, notícias, ações de governo, podem impactar no mercado financeiro. Vamos supor que depois do fechamento do pregão às 18 horas, até a abertura no dia seguinte, aconteceram vários fatores, várias situações que impactam no mercado financeiro, ou positivamente ou negativamente, mas que isso não foi demonstrado através do gráfico. Então o que acontece? No dia seguinte, às 9 horas da manhã, isso é refletido num único minuto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando, infelizmente, começou a guerra na Ucrânia, o gráfico no dia anterior fechou numa condição padrão dele, só que no dia seguinte abriu com um gap de 2.000 pontos, um gap de baixa de 2.000 pontos. Por quê? Porque desde o fechamento do dia anterior, do
pregão até a abertura do dia atual, aconteceram os principais eventos do início dessa guerra. Então, com isso, a expectativa do mercado pro dia seguinte era de baixa, e ninguém está confortável, ninguém fica satisfeito. É claro que não, no mercado financeiro, mercado econômico, ninguém fica satisfeito com uma guerra. Então, no dia seguinte, o mini índice abriu com um gap de 2.000 pontos. Então é isso que basicamente acontece aí na minha interpretação sobre as questões da existência do gap. São notícias, são ações, é resultado do mundo econômico, financeiro e político entre as 18 horas até as 9 horas da manhã do dia seguinte no horário brasileiro. E o que pode acontecer com esse movimento após a abertura do mercado? Ou o gap ele pode aumentar cada vez mais, ou seja, se abriu no gap de baixa, o mercado pode cair mais ainda, né? O ativo pode cair mais ainda, ou se abre no gap de alta, o ativo pode subir mais ainda, aumentando o gap em relação ao dia anterior, ou se não, pode haver o fechamento do gap. De novo, em um outro vídeo aqui desse canal, nós vamos trazer estatísticas sobre esse gap. Vocês vão poder perceber, eu vou trazer aqui de primeira mão, que existe muito mais movimentos para fechamento do gap do que para prolongamento do gap. Então isso é importantíssimo para o trader já fazer também a sua própria estatística e analisar esses casos. E saber que quando tem um gap, existe uma tendência maior de fechar o gap do que de prolongar o gap. Então fica aqui uma dica para vocês que a gente vai trazer aí no próximo vídeo. E como eu disse, existem gaps de alta e de baixa, ou seja, o gap de alta é quando o ativo abre com valor acima do fechamento do dia anterior, e o gap de baixa é quando o ativo abre com valor abaixo do dia anterior. Então esses são os pontos fundamentais que a gente queria trazer para vocês aqui sobre definições e posicionamentos de gap. Aqui a gente está trazendo para vocês exemplos de gap. Olha aqui para você ver, aqui é um exemplo de gap de baixa, ou seja, o pregão mini índice do dia anterior fechou aqui na casa dos 119.000 pontos aproximadamente, e no dia seguinte abriu aqui nos 118.700, ou seja, teve aqui aproximadamente um gap de, vamos fazer aqui, 244 pontos, que foi o gap. Então aqui foi um gap de baixa. Nesse caso aqui nós tivemos um gap de alta, ou seja, o fechamento do pregão foi aqui na casa dos 119.100 aproximadamente. Ele abriu aqui na casa dos 119.500, ou seja, teve um gap aqui de alta, e aqui você pode olhar que prolongou a alta, ou seja, prolongou o gap. Ponto importante também aqui no gap de alta. Aqui também nós tivemos um gap de baixa considerável. Ele abriu também aqui com uma lacuna grande entre o fechamento do dia anterior com a abertura do dia atual. Então aqui também nós tivemos um gap de baixa. Já esse caso aqui nós tivemos também um gap. Por quê? Porque o gráfico ele abriu aqui nessa posição, ou seja, ele fechou aqui e abriu aqui nessa posição, abriu com 350 pontos de gap de alta, mas o que aconteceu? Houve um fechamento do gap. Então você pode olhar aqui que o gráfico caiu aqui até embaixo, fechou o gap. Quando fecha o gap é quando o preço do ativo, né, o deslocamento gráfico, ele passa pelo candle, fechamento do candle do dia anterior. Então aqui é um fechamento de gap. Então aqui são exemplos que a gente está trazendo para vocês de gap de alta, gap de baixa, prolongamento de gap e fechamento de gap, para que todo trader tenha essa consciência e consiga já fazer essa análise no dia a dia. Agora nós vamos falar sobre tendências, e isso é bastante relevante para o investidor, para a investidora, especialmente na hora de fazer o day trade, que são as operações do dia a dia. Os gráficos eles respeitam demais esse movimento, e quando existe uma tendência no dia, dificilmente o trader que fizer a operação ao contrário da tendência vai ganhar dinheiro. Então isso aqui é um ponto importantíssimo que a gente gostaria de trazer aqui para todos os investidores e todas as investidoras, com o objetivo de não perder dinheiro no mercado financeiro. A expectativa para todos é operar a favor da tendência. Esse é o ponto fundamental. Operando a favor da tendência, você estará numa condição mais satisfatória, mais controlável, para que você consiga ser lucrativo no mercado financeiro. Então esse ponto é um ponto que não pode fugir da cabeça dos traders. É operar sempre a favor da tendência. Mas para isso, para você conhecer essa tendência, para você conhecer na teoria os movimentos gráficos, a gente precisa de conhecer as ondas de Elliott. As ondas de Elliott é uma teoria que existe há mais de 70 anos e foi criado por Ralph Elliott, né, que é um contador americano que captou que os preços dos papéis seguiam alguns padrões durante uma forte tendência, seguido sempre de uma correção. Então esse é o ponto fundamental. Muitas pessoas que hoje não conhecem o deslocamento gráfico pensam assim, num movimento de alta o gráfico sai de um ponto e vai alta até no final do dia sem ter movimentos de correção, movimentos de baixa. Falso. Existe movimentos tendência de alta, mas sempre com correção. Então o gráfico ele vai em ondas, e é isso que nós vamos trazer aqui para vocês. É exatamente isso aqui, porque o Elliott classificou o gráfico, o deslocamento da tendência do movimento até uma pequena correção em 8 ondas. Foi isso que o Elliott trouxe. Mas isso tudo aqui é na teoria. Teoria é muito bonito. Na prática, ela respeita a teoria, respeita, mas a prática vocês vão ver que não é tão perfeito quanto a teoria. Mas é muito importante o trader ter noção da teoria para ele aplicar na sua estratégia no dia a dia.
Então, por exemplo, o que o Elliott trouxe de ideias para nós aqui? É que existe um movimento inicial, que é a onda 1, a onda número 1, que é o início do movimento, por exemplo, do movimento de alta. Aí, para esse movimento de alta, depois de um certo tempo, vai vir uma correção, que é a onda 2, que também pode ser chamado de pullback. Pullback e correção vai ser a mesma coisa, tá? Então, ali naquele momento a gente teve uma correção em relação à onda 1. Então, a onda 2 é a correção da onda 1. Depois disso, a gente tem um movimento de impulsão, que é onde a onda 3, ela rompe a onda 2 e avança no movimento forte de alta, nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, é onde que a maioria das pessoas entram com operações de compra, buscando trabalhar a favor da tendência, e é por isso mesmo que chama onda de impulsão. É onde nós temos um volume de pessoas, de negócios, de big players comprando, indo de acordo com o fluxo desse movimento de alta. Depois nós temos a onda 4 novamente, que é uma correção da onda 3, ou seja, a onda 3 então teve um impulso muito forte, chegou no momento ali máximo dela e teve uma pequena correção, que é super normal, que é um pullback também da onda 3, então a onda 4 é uma correção e um pullback da onda 3, e por último vem a última onda, que eles chamam de onda de exaustão, mas que muitas pessoas também aproveitam essa oportunidade para conseguir aí pegar os últimos suspiros de um grande movimento de alta, né? Muitas pessoas chamam esse movimento aí da onda 1 até a onda 5 de pernada de alta. Isso é um linguajar muito também conhecido no mercado financeiro, muito conhecido entre os traders, ou seja, pegou toda essa perna de alta aí e conseguiu capturar todo o movimento principal que ocorreu até o momento. Então até esse ponto aí nós já chegamos na onda 5, ainda no movimento de alta, que a onda 5 ela representa a exaustão. Quando eu falo exaustão é aquele último suspiro do movimento. O movimento está tão forte, o movimento está tão intenso numa única direção que ele chega no momento que ele perde força. E a onda 5 representa essa perda dessa força, que é a onda de exaustão. Ou seja, ele já subiu o que deveria subir. Aí começa o quê? Uma correção com relação ao deslocamento da onda 1 até a 5. Então nós temos a onda A, que é a primeira, o início da correção desse grande movimento da onda 1 até a 5, a gente tem a onda A. Aí nós temos, depois dessa onda A, que é um início da correção, que pode ser até o início de uma reversão também, aí nós temos um pullback referente à onda A, ou seja, novamente, né, o gráfico ele não cai de uma vez só, ele não vai cair na mesma proporção que ele subiu de uma vez só, ele vai sempre deslocando em formas de ondas, e a onda B também acaba que é um pullback ou uma correção da onda A, que já começou o movimento de reversão ou de correção da onda 1 a 5, e depois vem a confirmação, que seria uma impulsão da onda de baixa contra a tendência principal do movimento de alta, que é representada ali pela onda C. Então basicamente esse movimento aí, da onda 1 até a onda C, é a teoria de Elliott, é a clássica teoria das ondas de Elliott, ou seja, nós temos um movimento forte principal, mas que sempre vai haver correções intermediárias, que são os pullbacks, e lá na frente vai ter o início de uma correção maior ou uma reversão do movimento, que são representados pelas letras A, B e C. Então esse ponto é fundamental. Aqui a gente traz a primeira dica de ouro do canal, baseado nessa apresentação de hoje aqui. É que normalmente esse movimento de pernada de alta ou pernada de baixa, porque aqui a dica de ouro vale para os dois movimentos, tá pessoal? Apesar da gente estar aqui mostrando para vocês uma pernada, um movimento de alta, mas a dica de ouro também vale para um deslocamento de baixa, né? Ou seja, um movimento de baixa, é que se você traçar aí o Fibonacci desde o início da onda 1 até o final da onda 5, normalmente ali o final da onda C, ele vai tocar ou no 61.8 ou no 50% de Fibonacci. Então essa aqui é uma dica de ouro importantíssima para as pessoas também terem essa visão da onde que a onda C pode chegar. Tá? Até onde a onda C pode chegar. Então tudo isso aqui, quando a gente coloca ali a palavra normalmente, é porque existe uma tendência de acontecer, pessoal, mas nada aqui é 100% de verdade. Tudo aqui é teoria, tudo aqui é baseado na nossa experiência, são baseados nas condições que a gente leva em consideração na hora de operar no dia a dia e de acordo com a nossa experiência do deslocamento gráfico. Então isso tudo aqui é o que a gente traz aqui, que pode sim repetir no dia seguinte. Por exemplo, amanhã no pregão, isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês pode sim repetir, e a pessoa que tiver isso em mente, essa visão em mente, consegue acertar mais as operações e lucrar no mercado financeiro. O ciclo completo da teoria das ondas de Elliott vai do número 1 até a onda C, que completa esse ciclo todo. E assim também nós temos um movimento de baixa que respeita as mesmas situações, ou seja, novamente nós temos o movimento 1, que é o início, né, do movimento ali de baixa, temos a correção, o pullback, depois temos o movimento de impulsão para baixa, temos o pullback, temos o movimento de exaustão, que é a onda 5, aí começa a correção, que é a onda A, vem o pullback, que é a onda B, e depois vem a impulsão da correção, que é a onda C. Então, isso aqui, basicamente, do movimento de baixa, repete toda aquela teoria que foi trazida aqui no movimento de alta.
Mas aqui nós estamos trazendo várias dicas de ouro que também serve para o movimento de alta, tanto quanto de baixa. Mas aqui a gente está trazendo exemplos do movimento de baixa, que é para ficar também claro e limpo e transparente na cabeça do trader, para que o trader consiga interpretar isso no dia a dia e consiga fazer operações lucrativas no mercado financeiro. Olha que importante para vocês verem. Normalmente, no movimento principal das ondas de Elliott, forma um canal diagonal de alta ou de baixa. Como aqui o movimento é de baixa, eu vou trazer para vocês um canal de baixa. Então, olha ali, o movimento principal é da onda 1 até a onda 5. Formou o que ali? Um canal de baixa. Então esse é um ponto importantíssimo para ficar na mente do trader. Segundo, qual que é a dica de ouro número 33? É que normalmente os pullbacks, que são as ondas 2, 4 e a onda B que também, normalmente ela vai até 50% da onda anterior. Então, por exemplo, nós tivemos aqui o movimento dessa onda 1, que é o início do movimento de baixa, e o pullback da onda 2 aqui, normalmente ele vai até nessa região aqui, que corresponde a quase que 50% da onda anterior. A número 4 aqui é a mesma coisa, faz um pullback aqui, chega a quase a 50% da onda anterior. E mesma coisa aqui a B, faz um pullback aqui que chega aproximadamente a 50% da onda anterior. Então, essa dica de ouro 33 é importantíssima também, o trader ter essa consciência de até onde um pullback pode ir. Pode ir para mais, pode ir para menos? Pode. De novo, nada aqui tem 100% de certeza, tudo aqui é teoria, mas essa teoria é importantíssima demais, está na cabeça do trader para ele tomar a decisão correta na hora de fazer as operações na bolsa de valores. Outra coisa também, que é a dica de ouro número 34, normalmente, no final da onda 5 de exaustão, ou seja, vamos fazer aqui no movimento de baixa, desde o início do movimento de baixa número 1 até aqui, número 5, que é o final da onda de exaustão, num dia, por exemplo, de um pregão normal no mini índice, existe um deslocamento acima de 1.200 pontos. Vocês vão poder notar que existe sim uma grande tendência de ter, inclusive, deslocamentos acima de 1.000 pontos. Vai variar dependendo do dia, dependendo da força do movimento. Tem vezes que vai ser 600 pontos, 700, 800, mas vocês vão poder perceber que vai chegar a 1.000, 1.200. Até hoje, de acordo com a nossa experiência, nós só vimos aí alguns dias passarem de 2.000 e poucos dias chegarem até próximo de 3.000. Dá pra contar nos dedos. Isso aí nós vamos trazer em dados estatísticos também em outro vídeo do canal, tá? Mas isso aí é pra vocês terem uma noção que normalmente em uma média, desde a onda número 1 até o final da onda 5, início do movimento e o final do movimento principal, a variação aí a gente pode considerar de entre 800 a 1.200 pontos de deslocamento. E normalmente, aí é um ponto importante também, quando chega aqui nessa região aqui, ó, da onda, final da onda de exaustão, deve estar pegando ali na terceira região, na terceira linha ali da VWAP Bands. Então é importantíssimo a gente sempre ter os indicadores também julgando a nosso favor. E aqui a VWAP Bands, aquela terceira linha de baixa, ela joga a nosso favor também. Então é muito importante as pessoas terem esse conhecimento dos indicadores. A dica de ouro número 35 também traduz um ponto muito importante para nós. Ela explica o seguinte: normalmente quando existe o início do movimento de correção ou o início do movimento de reversão, a onda A ali ela sempre rompe o suporte ou a resistência do canal de baixa ou de alta. Nesse caso aqui, de novo, nós estamos trazendo aqui um exemplo no movimento de baixa. Então nesse caso aqui a nossa onda A, o que ela fez? Rompeu a resistência do canal de baixa. Então ela rompeu exatamente aqui, nesse ponto aqui. Foi rompida ali, então a onda A rompeu o canal. Então existe aí uma ideia, de acordo com a experiência passada, que ali pode ser um movimento de correção um pouco mais forte ou até de reversão. Então o trader tem que ficar ciente. Por quê? Se ele tiver vendido, nesse caso, nesse movimento de baixa, tá na hora dele sair. Rompeu o canal, ele sai da operação. Ou se as pessoas que estão desejando pegar o movimento de reversão do movimento principal, nesse momento aqui que rompeu o canal, já pode entrar com uma ordem de compra, porém com stop loss muito técnico, com o objetivo de, se o movimento principal continuar, vai lá e toma stop e sai perdendo com menos do que você tomar um grande prejuízo nesse deslocamento forte aí de queda, por exemplo, tá? Então esses são pontos importantíssimos aí dessa dica de ouro número 35, né? Brazilian Traders Golden Tip número 35. Importantíssimo vocês enxergarem o rompimento desse canal pela onda A. E um outro ponto importante também é que depois da onda A nós temos ali o pullback da onda B. E aí vem a dica de ouro número 36, aonde que a onda B ela tende, né, a chegar, a tocar naquela linha que antes era resistência, que é exatamente essa aqui. A linha que era resistência, ela vira o que? Suporte nessa região aqui. Aquela clássica reversão do que era resistência vira suporte, e no movimento de alta, o que era suporte vira resistência. Então ali, exatamente nesse ponto aqui, ó, o pullback B pode tocar e o canal de baixa, que é essa diagonal de baixa aqui, sair de resistência e virar suporte para que o movimento suba. Então a dica de ouro no 36 é fundamental para que as pessoas também que desejam ali pegar uma correção, uma reversão do movimento, já entrem com uma ordem de compra. Ou seja, normalmente a onda B ela faz o pullback tocando na linha de tendência de baixa, nesse caso aqui, que virou suporte que antes era resistência, e vice-versa quando tiver um movimento de alta, tá? Então aqui, gente, todas essas dicas de ouro, novamente, eu sempre gosto de trazer isso para vocês aqui. A gente
gente opera dessa forma, a gente utiliza essas informações aqui todos os dias, no qual contribui significativamente para a gente ser consistente no mercado financeiro, para que a gente seja consistente no day trade. Esse é o ponto fundamental. Nossos resultados estão aí, o canal está mostrando. São resultados pequenos? São. A gente não trabalha alavancado. Nosso objetivo é de fazer as operações de acordo com o novo investidor, de acordo com aquela pessoa que tem menos capital na corretora, que faz ali suas operações com 1, 2, 3 contratos. Então o canal, ele segue essa linha também de ideia. É lógico, mais pra frente a gente pode trabalhar com a alavancagem? Podemos, mas a gente tem que pensar sempre no risco que está por trás da alavancagem. Porque quando você alavanca, infelizmente você toma um loss mais salgado, pessoas infelizmente que não estão preparadas para isso podem, no caso, perder tudo que está lá na corretora. Então, todas essas informações que a gente está trazendo aqui é o que a gente leva em consideração no dia a dia nas operações de day trade. Existe também, dentro dessa parte da teoria de Elliott, se você levar em consideração um grande movimento de baixa ou de alta e depois começa o início de uma correção e essa correção pode virar uma reversão do movimento, aonde que a onda 1 ela pode ser a onda C e a onda C pode ser a onda 1, ou seja, o início de um movimento. Então aqui de novo nós estamos mostrando um exemplo aqui, um movimento de baixa, onde que vai da onda 1 até a onda C, mas que aquela onda C ali, ela pode ser a onda 1 do movimento de alta. Aí vem as outras ondas do movimento de alta justamente para complementar essa ideia desse ciclo das ondas de Elliott. Olha lá para vocês verem, beleza. Aí ali naquele caso a onda 1, que era a onda C, foi a onda inicial do movimento de alta, de reversão. Aqui nós estamos falando de uma reversão do movimento, né? Fazendo já o pullback ali na onda número 2, indo até 50% da onda 1, que era a onda C do movimento forte de baixa que começou com essa correção ABC. E assim vai, isso pode ser cíclico. Pode chegar aqui também, no final desse movimento aqui, né? Dessa reversão aqui de alta, e aqui iniciar uma correção de baixa novamente, e a onda C aqui ser a onda 1 de novo, e voltar para cá, e começar um movimento forte de baixa, e assim vai. Então é muito importante, gente, vocês entenderem isso dentro da teoria, e acaba transparecendo para nós que fazemos operações que o mercado ele anda em movimentos de ondas, em movimentos cíclicos, entendeu? É lógico que, de novo, a teoria é muito bonita, a teoria é tudo certinho, é tudo padronizado. Na prática, gente, o gráfico nunca vai ser desse jeito aqui. Vai haver distorções do movimento, vai haver movimentos que não são similares, mas no geral acontece isso. Então é importante demais você saber identificar a prática com a teoria. Outro ponto também que é importantíssimo aqui é que a teoria de Elliott ele traz informações sobre uma visão global dos movimentos de uma onda. Por exemplo, nós temos ali de novo o ciclo da onda 1 até a onda C. Mas vocês já pararam para perceber que dentro de uma onda a gente pode ter várias ondas? Podemos. Por exemplo, se a gente estiver analisando aqui esse movimento de baixa aqui num gráfico de um dia, por exemplo, se a gente pegar ali o movimento 1 e 2 num gráfico de uma hora, pode ser que nós temos todo o ciclo de 1 até a C dentro do movimento 1 e 2. Então o trader tem que ter consciência disso também. Ou seja, existem ondas dentro de onda de acordo com a teoria de Elliott. E como é que a gente pode demonstrar isso para vocês aqui agora? É simplesmente assim, se por exemplo a onda 1 e 2 ali for representada no gráfico de dias, por exemplo. Aí dentro do gráfico de dias nós temos os gráficos de horas, no qual são representados por pequenos deslocamentos de acordo com a teoria de Elliott, por exemplo. Ia ficar daquele jeito ali, sendo que aqui, ó, seria a onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então ali nós temos todo o ciclo da onda 1 a C dentro das ondas 1 e 2. Então eu vou apagar ali para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E isso vai, pode ser que essa onda também aqui, ó, 1 e 2 menor aqui, 1 e 2 aqui, vire também o ciclo de onda 1 até a onda C. Pode ser também. Então por isso que é muito importante o trader sempre enxergar esses movimentos dentro dessa teoria para que ele consiga compreender e ter uma noção do deslocamento gráfico. Existe também uma teoria muito famosa, que é a teoria de Down, e também ela tem uma similaridade muito grande com a teoria de Elliott. O Down, ele explica o seguinte, que existe um grande movimento, né, ou seja, existe um movimento principal, aqui novamente nós estamos trazendo um movimento de queda, né, o sentido do gráfico é um movimento de queda, onde tem a onda principal número 1, depois vem com uma forte correção, que é a número 2, e por último a continuidade do movimento principal, que é a onda 3. Então o Down também ele traz um conceito muito similar com o de Elliott, só que o Dow ele leva em consideração a questão de movimento principal com uma forte correção e continuidade do movimento. Porém, se a gente levar em consideração aqui, fazer uma comparação entre a teoria de Dow e de Elliott, a gente pode notar que a de Dow pode estar inserida dentro da de Elliott. Como? Aqui, a teoria de Dow seria ali aquelas 3 ondas, 1, 2 e 3. E faz parte da onda de Elliott, que é o ciclo de 1 até C. Então vocês podem olhar que a teoria, ela acaba se encaixando de uma certa forma, desses dois estudiosos que interpretaram aí o deslocamento gráfico de uma maneira muito peculiar, no qual contribui demais para que as pessoas hoje façam uma análise do deslocamento gráfico, da formação
do caminho gráfico para que tome as decisões da melhor maneira possível. E de novo, pessoal, isso hoje ajuda nós do canal a sermos lucrativos no mercado financeiro. Tudo isso que a gente está trazendo aqui não é blá blá blá. São informações importantíssimas para que as pessoas adquiram essa informação, estude, avalie, faça simulações, faça lá a expansão de conhecimento com essas ideias que a gente está trazendo aqui, justamente para ele se preparar e estar ali engatilhado para que ele consiga acertar a operação e sair do mercado financeiro com lucro. Gostaria de agradecer aqui quem assistiu o vídeo até esse momento. Novamente aqui, as informações que nós estamos trazendo aqui são informações que a gente leva em consideração no dia a dia nas operações de day trade. Eu espero que todos vocês aí tenham absorvido alguma coisa que seja útil para que dentro do seu gerenciamento de risco, dentro da sua maneira de operar, você consiga fazer operações lucrativas aí no day trade, especialmente o day trade, que na minha visão, de novo, é uma modalidade muito desafiadora. Então fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.